Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o Iraque e a ascensão de Saddam Hussein. É importante destacar que se faz necessário que você assista um vídeo sobre as décadas perdidas e a época do ouro, o surgimento do neoliberalismo, né? Porque esse vídeo vai dar um contexto da economia global que interferiu nas economias nacionais, na política, causando guerras, revoluções, conflitos, por conta dessa crise global da economia na década de 70, que vai desestabilizar estados e nações pelo mundo afora. Portanto, para você entender um pouco melhor o que nós vamos abordar aqui sobre o Iraque de Saddam Hussein, é importante que você veja esse vídeo, que nós vamos deixar aqui embaixo nas descrições. Vamos ao vídeo. O Iraque de Saddam Hussein. Saddam Hussein vai chegar ao poder em 1979, no mesmo ano em que o Ayatollah Khomeini assume o poder no Irã. O Iraque se torna independente da Inglaterra ainda em 1932, e é na década de 1970, mais precisamente em 1979, que o vice-presidente Saddam Hussein, muçulmano sunita, lidera um golpe de Estado e chega ao poder em 1979. A Guerra Irã-Iraque de 1980. Aproveitando a estabilidade política do Irã, com a Revolução Iraniana, e com o apoio dos Estados Unidos em 1980, o exército iraquiano invade com Saddam o Irã. Novamente vinha à tona a tradicional luta pela região do Shatt el-Arab, que é um pequeno rio na confluência entre os grandes rios Tigres e Eufrates, que liga o Iraque ao Golfo Pérsico. O domínio dessa geografia, portanto, era muito importante para o desenvolvimento do Iraque, na perspectiva de Saddam. A guerra vai se estender até 1988, ninguém esperava isso, quando a ONU estabelece um cessar-fogo na região. Mas como o armamentismo desenvolvido durante o conflito entre o Irã e o Iraque foi tão grande, tão intenso, acabou tornando o Iraque um país muito poderoso militarmente no Oriente Médio, ao lado de Israel e Egito. A guerra Irã-Iraque. Os resultados da guerra entre o Irã e o Iraque. As duas economias sairão da guerra arrasadas, que vai terminar com uma intervenção da ONU e, portanto, sem vencedores. O Iraque invade o Kuwait em 1990, a Guerra do Golfo. Em 1990, o exército do Iraque resolve invadir o Kuwait, que é um país pequeno, mas muito rico em petróleo, e, portanto, teve seu território anexado ao território iraquiano. Saddam dizia que o Kuwait não existia, que era um estado fundado pela Inglaterra, uma invenção inglesa na região, e, portanto, não passava de um pequeno protetorado das potências capitalistas europeias no Oriente Médio. A ONU e os Estados Unidos vão exigir imediatamente a desocupação do Kuwait. Não sendo atendidas por Saddam Hussein, elas vão declarar a guerra ao governo do Iraque. A Guerra do Golfo em 1990. Em represália à invasão do Kuwait pelo Iraque, o Conselho de Segurança da ONU vai aprovar uma ofensiva militar contra o Iraque. A operação foi liderada pelas forças dos Estados Unidos, com apoio de outros 30 países, e ficou conhecido como Operação Tempestade do Deserto. A coalizão internacional foi o maior aparato militar desde a Segunda Guerra. Só para você ter uma noção da grandiosidade da Operação Tempestade do Deserto, 31 mil toneladas de bombas contra 450 mil soldados, iraquianos, e a população civil de Bagdá, por exemplo. Morreram cerca de 500 mil soldados aliados no conflito, sendo 300 mil americanos, e entre 100 e 30 mil soldados iraquianos. Sem condições de resistir, o exército iraquiano se retira do Kuwait depois de um pouco mais de um mês de combate. Sanções da ONU ao Iraque ao final da guerra do Kuwait. Embargos às suas exportações de petróleo foram aplicadas ao Iraque pela ONU. Sujeitou o país a eliminar arsenais nucleares, biológicos, químicos e mísseis de longo alcance, e outros bombardeios foram feitos ao Iraque pelos Estados Unidos entre 1998 e início de 1999 por conta das inspeções da ONU.
O armamentismo em 1990 no Oriente Médio. Em meados da década de 1990, a região se envolveu em um enorme armamentismo, com recursos advindos, claro, da venda de petróleo, da exportação de petróleo. Por exemplo, o armamentismo que se expande no Oriente Médio em 1994 torna os países do Oriente Médio líderes na compra de armamentos nesse período. A Arábia Saudita, por exemplo, encomenda dos Estados Unidos 72 aeronaves de combate, os F-5s, de grande alcance, por 5 bilhões de dólares. Conclusão: a abundância de armamentos, as heranças coloniais, as ingerências, os inúmeros conflitos, a diversidade étnica, religiosa, econômica, social tem servido de combustível para a região do Oriente Médio se manter constantemente instável. Ok, esse vídeo foi um resumo sobre o Iraque de Saddam Hussein nos tempos modernos. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like e até a próxima.